Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Amanhã nós teremos jogo em Volta Redonda entre Flamengo e Altos do Piauí, 7h30 da noite. Pré-jogo será aqui no nosso clube, o ESPN FC. Mengão completão, é isso? É, no departamento médico. Pô, aí o queixo Prestem cai. atenção. Aí o queixo cai. O Pascoal, completo no departamento médico. Prestem atenção na escalação do Flamengo de jogadores que estão entregues ao departamento médico. Olha o time. Santos, mas tem um detalhe. O Diego Alves hoje também apresentou uma lesão no pubis e foi para lá também. Então, Santos e Diego Alves estão no departamento médico. Reserva tá agora. Isso. O Hugo Souza será o titular amanhã e o Matheus Cunha será o reserva. São os goleiros do Flamengo à disposição. Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Pablo, o Pablo que está se recuperando de uma lesão muscular, embora tenha ficado no banco de reservas domingo. Mateuzinho, Matheus França, que teve uma fratura no tornozelo e volta só em agosto. Felipe Luiz, que apresentou uma lesão grau 2, lesão muscular na panturrilha. O Marinho, que já está liberado para atividades, viu, gente? O Marinho com uma lesão na coluna, mas ele já voltou para as atividades. Então, o Marinho aí, ele já saiu. Uma costela. Isso, mas já está conseguindo trabalhar com bola. O Pedro e o Vitinho. Vitinho já tá um tempo, hein? Vitinho já está um tempo. Olha, é um timaço, hein, que o Flamengo tem no departamento médico. Aliás, eu gostaria de falar aqui uma coisa, né, e abrir espaço para o chefe do departamento médico do Flamengo, o doutor Márcio Tanuri. Doutor Tanuri, nós gostaríamos muito de ter o senhor conosco aqui no ESPN FC, ao vivo, porque muitos questionamentos estão sendo feitos e aqui seria um espaço exatamente para que o senhor explique o que está acontecendo e que possa até mesmo se defender de muitas acusações. A nossa produção irá tentar e nós vamos tentar trazê-lo aqui, doutor Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, porque o Flamengo é recordista de lesões, é um negócio impressionante. Ozinho, o Flamengo tem um timaço no Departamento Médico, dá para disputar título aquele time do Flamengo no DM ali, hein? A gente está improvisando alguns jogadores, né? Um Pablo de volante, fazendo aí o sistema, né, de jogo, mas o nome, né, são grandes jogadores. E você vê como o elenco do Flamengo é tão bom, né? Que elenco é esse? Que com essa turma toda ainda escala um time titular que pode disputar contra qualquer outro time. É um elenco farto, né? Muita qualidade. Assim, não é sair em defesa ao departamento médico do Flamengo, porque a gente tem que saber dividir. Uma coisa é o jogador se lesionar, que aí eu não acho que é culpa do departamento médico. Não é o médico que colocou o cara para jogar e ele se contundiu, né? Agora, o departamento médico tem a responsabilidade de recuperar, de tratar e devolver esse jogador para a preparação física, condicionar esse atleta e a preparação física entregar ao treinador e dizer, ó, tá em condições de jogo. Então, as pessoas às vezes também cobram de departamentos que não são os responsáveis. Eu acho que assim, o doutor Tanuri, como chefe do departamento médico, liberou um jogador que não estava em condição para preparação física, aí ele tem que ser cobrado. Muita gente fala aí que o Pablo foi para o banco sem uma condição. Se ele foi para o banco sem estar totalmente recuperado, é um erro do departamento médico e da preparação física que liberou também. Então, a gente tem que ver como é que esse cara está se lesionando. Qual é a contusão? Muscular é uma responsabilidade, é treinamento em excesso, é repetição de jogador para o jogo, o treinador botou e o cara não estava em condição, mas peitou e queria o jogador. Então, acho que é um conjunto.
né? Então, assim, seria legal o Tanuri, doutor Tanuri, dar uma declaração, o departamento físico, né, o chefe da preparação física, falar alguma coisa, e o próprio treinador. Porque tem situações que não é só jogar em cima. É muito fácil falar, o chefe do departamento médico é o culpado de tudo. Não sei. Não sei como é que esse jogador está treinando, né? Não sei como é que ele foi entregue para o treinador, se estava nessa condição. Eu acho que é um conjunto, né? Então, seria legal essas pessoas virem a público e dar uma declaração. Agora, que não é normal, o excesso de jogadores no departamento médico está demais. Muitos jogadores. E repetição. A gente tem que começar a ver o jogador, né? Está demorando muito para voltar. Como é que está sendo o tratamento? Então, como é que esse jogador também está se cuidando fora de campo? Como é que está sendo o profissionalismo desse atleta? São muitas coisas envolvidas para a gente jogar em cima só de um nome, na minha opinião. E, Zinho, não é de hoje, hein? Porque a gente fez a Libertadores no ano passado, a reta final da Libertadores, e a gente falava, olha, o Flamengo chegou com problemas na final contra o Palmeiras, muitos jogadores fora da condição ideal, vindo de lesões. Não é de hoje, é de antes do Paulo Souza, eu diria até que pós-saída do Jorge Jesus, que sempre é tão lembrado e tão comentado. Agora, é impressionante a quantidade de lesões. São 12, hoje são 12 no departamento médico. São 12 com a chegada do Diego Alves. O Diego tá lá, não, assusta mesmo. Agora houve uma grande reformulação lá no departamento. Nós somos de uma geração de que, por exemplo... ia trabalhar, ia fazer treino do Corinthians, eu perguntava para o doutor Joaquim Grava. Doutor Joaquim, esse jogador aqui, quanto tempo? Esse jogador aqui e tal. A gente era olho no olho com o médico. Era cara a cara com o médico, era cara a cara com o preparador físico, era cara a cara com o fisioterapeuta, né? E você perguntava para ele o que estava acontecendo com cada jogador. E ele te dava um panorama de cada jogador. Hoje, é tudo muito subliminar, né? Porque tudo... hoje, os médicos dos clubes preferem não falar a respeito, né? Não falar a respeito, para não criar... eles acham que para não criar uma expectativa, uma falsa expectativa de recuperação do jogador. Se eu falar que são 20 dias e serão 40, eu serei criticado. Não, você olha e fala, eu pensei que eram 20 dias, mas não. Você acabou de falar do zagueiro do Benfica. O Lucas Veríssimo. Que está tendo uma recuperação lenta. Sim. Certo? Sim. Isso pode acontecer. O Rodrigo Caio no Flamengo. Sim. 4 meses o Rodrigo. O Rodrigo teve uma recuperação que não foi a recuperação que todos esperavam. Isso pode acontecer. Por isso que eu prefiro sempre tratar olho no olho, cara a cara com a pessoa, falar com a pessoa. Esse é o meu procedimento, é o jeito que eu sou. Eu prefiro ligar e perguntar para a pessoa, isso aqui está acontecendo assim, por que está acontecendo assim? Né? O Corinthians acaba de ter mais uma revelação de que o Luan está machucado de novo, agora tem um problema no quadril. O Fabrício Bruno, que está aparecendo ali na imagem, é um caso que chama atenção. Ele se machucou no dia 30 de março, no jogo contra o Fluminense. Aí ele fez um tratamento conservador. E depois, a informação que temos é que o Fabrício Bruno procurou um médico da confiança dele particular e descobriu que precisa de uma outra situação, de uma intervenção, porque tem uma lesão no ligamento do pé e caso ele passe por essa cirurgia, ele demorará muitos meses para voltar, mas ele se machucou no dia 30 de março. Por isso que nós estamos aqui abrindo espaço para o departamento médico, doutor Tanuri, departamento físico do Flamengo. Queremos que as pessoas falem e expliquem, porque tem muita gente questionando o que está acontecendo, Mauro Naves. Então... Não, exatamente. Seria muito interessante que ele falasse. As informações que a gente tem é que o departamento foi muito modificado ultimamente, com a saída de vários profissionais, até por uma questão salarial, mesmo nesse final de semana. A questão do bicho lá para o Botafogo e não ter para o Flamengo, esse assunto voltou à tona e aí foi citado que integrantes do departamento médico saíram por isso também, porque a remuneração ficou menor, enfim, tem gente então que era do Flamengo, lá na época que você disse que funcionava muito bem com o Jesus, mas que hoje está no Santos, está no Vasco, está no Botafogo. Sim, Palmeiras. Seja, profissionais que saíram, então o doutor Tanuri podia explicar por quê. Semana, sei lá, 15 dias atrás, aí perguntei para alguém do Flamengo sobre o Rodrigo Caio. E aí ele me disse, a gente tem uma certa culpa, todo o contexto que vai dentro do que o Zinho disse, porque a gente precisava dele para Libertadores e talvez ele não tivesse ainda na hora de ter voltado. Problema. Isso dito por um diretor.
dito para mim, cara a cara, eu ouvi isso dele. Aí falei, bom, então tem que ver. Sim. Operou errado? Não, a gente forçou uma barra e tal, porque ele já fala, não, ele operou errado, tem que operar de novo, tá? Então são coisas e que o doutor Tanuri podia realmente nos esclarecer a todos, porque entra dentro do cozinho disso. Bom, mas se voltou, mas por quê? Por que se ele não tinha condições, foi para o jogo? Ah, porque a gente não tinha outros zagueiros. Pô, e o Rodrigo é uma referência. Tá, mas quem libera? Doutor Tanuri, preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, o técnico. Vai parar no treinador. Quem é que pressionou para ele jogar? A diretoria foi lá falar com ele, se aguenta, não aguenta. Eu estou citando esse caso porque eu ouvi isso do diretor. Então, cada um tem um caso. Vocês lembram do caso do Pedro, que não ficou de explicar também, porque foi procurar outro médico, ia ter uma entrevista e não teve até hoje? É um caso parecido com o do Fabrício Bruno. Mas não foi? O Pedro? Exatamente. Então vai dar entrevista, a gente vai ter uma entrevista segunda-feira. Tem direito a procurar um médico. Não, tem direito, mas não... aí, sim, mas assim, ele procura quando ele acha que ali dentro não está resolvido, quando ele tem confiança. Então, assim, resumo da ópera, são muitos casos, outros se machucam, o departamento médico, como disse o Zinho, não tem culpa nenhuma. O cara vai lá pro campo, tem uma torção, quebrou, o Paulinho agora se machucou. O departamento médico do Corinthians tem nada a ver com aquela torção dele. São casos e casos. Mas seria muito interessante seria bom, que né? ele nos atendesse para Alô, esclarecer, doutor porque esse time que você escalou, dá para jogar na página de cima do campeonato, Tem como mostrar ali de novo, por favor, Fica na produção? página de cima esse time aí, hein? Fica na página de cima. Só lembrando o seguinte ali, só esclarecendo o seguinte, para a gente corrigir a tempo ainda, né? O Marinho já está fora daquele time ali e o Léo Pereira também. Sim. Mas o Diego Alves entrou hoje no time, tá junto com o Santos. Ou seja, se quiser pode revezar no gol ali, Santos e Diego Alves, no time do DM. E os demais, o Gustavo Henrique, Ele Fabrício joga bem Bruno. com o pé, João. Pois é. Bota ele na linha.